Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Animados para mais um dia de vida? Para essa jornada que o Pai Celestial te enviou? Espero que sim. Vamos começar nosso alimento espiritual? Hoje será retirado no Salmo 119, capítulo 119, versículo 14. Salmo 119, capítulo 14. Aproveita aí, pega aquela xícara de café e vamos embora aproveitar esse alimento. Salmo 119, capítulo 14, versículo 14, onde o Senhor diz assim: Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Repetindo, Salmo 119, versículo 14. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Olha que bacana, velho. Opa, bom dia, Léo, tudo bom? Seja bem-vindo. Olha o que o Criador nos ensina, começa nos alimentando no dia de hoje. Eu me alegro, olha o testemunho que Davi faz ao conversar com o Criador. E aí o cara faz, é fácil Davi falar isso, né? Porque Davi é rico, foi rei. Ele sabia que aquilo ali era só um cargo que o Criador colocou na mão dele. A alegria dele não vinha da riqueza. Por isso que ele tem essa audácia e esse desapego de não fazer igual o que antecedeu ele, o rei Saul, que se apegou ao poder, se apegou ao cargo vamos dizer assim, o cargo, né, de rei. E o que aconteceu com o antecessor dele, né, o Saul? Entendeu? Mas Davi não. Por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração do pai. Ele não estava pegado às coisas desse mundo, por mais que as riquezas, como ele fala, o ouro e a prata, mas ele estava pegado ao próprio Elohim, ao próprio Deus. E quando ele fala, eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, é o caminho ao qual o Senhor já escreveu e vem escrevendo. Na verdade, ele já escreveu por toda a eternidade, que ele é o começo, meio e fim, ele é o tudo. E como ele já escreveu isso, ele sabe qual é o teu caminho, ele sabe o que você está passando. E quando eu me alegro, quando você se alegra em seus testemunhos, em tudo que está aqui escrito, e com tudo aquilo ao qual ele já escreveu na vida de outras pessoas que eu tenho certeza que você já conhece, algum testemunho das pessoas, dos milagres que que você presenciou na vida de alguma pessoa, de algum parente, até na tua própria vida mesmo. Quantos milagres ele já realizou na tua vida? Aí você pode abrir a boca, naquela ingenuidade, e falar, nunca tive milagre na minha vida. Tu tá respirando sem sentir dor? Tá, ótimo. Vou dar outro exemplo. Tu consegue beber água? Beber um golinho d'água? Tu sabia que nesse momento tem pessoas que pedem esse milagre? Pai, tem gente lá dentro de hospitais agonizando, dizendo como eu gostaria. O milagre de beber água. Não precisa ir para o deserto, não precisa ir lá para a África. Não. Na tua cidade tem um hospital que tenho certeza que lá tem pessoas que querem ter o milagre de beber pelo menos água. Tu consegue caminhar? É outro milagre. É o testemunho. Ele se alegra com esse testemunho. E quando ele fala aqui, eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Aí eu pergunto, na verdade fica uma pergunta que ele nos faz. O que adianta ter tanta riqueza? O que adianta? É boa? É ótima. O dinheiro é bom, a riqueza é ótima. A prosperidade financeira é muito boa. Mas ela não pode ser um Deus na tua vida, ela não pode ser maior do que o próprio Deus. É igual a tua saúde, que você pede, muitas vezes você pode estar pedindo uma melhora na sua saúde, mais do que dos seus relacionamentos, dos problemas que você possa ter com sua família, com seus filhos, com tua esposa, com teu esposo, ou com qualquer coisa. Os testemunhos, as riquezas desse mundo não se comparam e não podem se comparar com os testemunhos, ou seja, com a própria presença do Deus Todo-Poderoso, do nosso Messias Salvador. É isso o que o que o Senhor nos ensina através de Davi nesse salmo. Que ele se alegra muito mais, é por isso que ele teve tanto. E se a gente para pensar e vê no Novo Testamento, Jesus Cristo falando,
Buscai primeiro as coisas dos altos e os demais será acrescentado, é exatamente isso. Se alegra primeiro com a tua existência, com aquele que te gerou, com aquele que te deu a missão de vir a esse mundo, e pensa que isso aqui é passageiro. Tu viesse de um estado, de um nível almático, vamos colocar assim, tu viesse de um lugar eterno, tu saísse do seio eterno e viesse a esse mundo com a missão. Quando viesse a esse mundo com essa missão, o Criador não quer que se apegue a esse problema, que se apegue a essa situação humana e às coisas desse mundo. Devemos cuidar dele, viemos sim para governar tudo que tem aqui, viemos sim para ter uma mentalidade ao qual de desfrutar as coisas desse mundo, mas não se apegar a ela. É como um presente, uma criança, que dá um presente a uma criança, a um filho ou um parente mais novo, você dá um presente e aquela criatura vai amar mais o presente do que quem te presenteia. Ao contrário. Um pai que dá um presente a um filho e o filho vai amar mais aquela bicicleta, aquela bola, mais do que o próprio pai. Como assim? O pai, a bola furou, por exemplo. A criança só faltou morrer de depressão. Mas se o pai morrer, então se acidentou, tá nem aí. Como assim? Tá errado as coisas. A mesma coisa é o pai. A mesma coisa é o que Davi está falando aqui. Eu me alegro mais com os teus testemunhos do que com todas as riquezas. Eu me alegro mais com aquele que me dá as riquezas do que com o próprio presente que ele me deu. É isso o segredo. É esse o segredo. Mas a humanidade tende a manipular isso, a inverter as polaridades. E isso é que traz o sofrimento. Essa é a razão de todo o sofrimento. Porque as pessoas invertem quem é quem. Invertem a prioridade. Ela inverte de quem é que merece toda a glória, quem merece todo o poder, quem merece toda a atenção, e dá atenção às coisas do mundo, aos prazeres, às necessidades. Mas as necessidades eu sinto todo dia. Deus eu não sinto todo dia. Tá bom, tu não sente Deus todo dia? Vou responder mais essa. Tira teu fôlego de vida, eu quero ver se tu não responde. Se tu não sente ele todo dia, porque o teu fôlego de vida só depende dele. Não é chato escutar isso às vezes. Poxa, mas é a realidade. Viver num mundo de ilusão, só pedindo a Deus, pedindo, e se apegando às coisas do mundo. Isso não é um Deus ao qual ele se põe no lugar dele como um pai. É por isso que ele é um Deus ciumento. E ele é um Deus ciumento. E eu ainda posso ser mais audacioso e lembrar. Pelo menos que me lembra duas situações, duas partes na Bíblia que fala sobre isso. Um em Zacarias, nos últimos capítulos de Zacarias, e no Apocalipse. A cada 3 pessoas, apenas uma subirá ao reino dos céus. Por quê? Porque essas duas vão se apegar a esse reino, a terra, a esse estado humano. Elas se apegam ao material. E isso se repete, está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O apego às coisas desse mundo nos faz se tornar caídos, igual ao caído lá. Se apegar às coisas desse mundo faz o ser humano se tornar cada vez mais dependente das coisas desse mundo e sofredor. Davi poderia perder tudo novamente e voltar a ser um pastor de ovelhas, eu garanto a vocês. Ele não ia se sentir mal. Ele não ia se sentir mal. Ele se sentiu mal todas as vezes que ele se afastou de Deus. Ele se sentiu na pele, ele sentiu aquele vazio, aquela angústia. Ele era apaixonado, ele amava realmente a Deus. Por isso que o Criador fala, Davi era um homem segundo o meu coração. Ele teve tudo, teve até seus defeitos, teve suas coisas, fez seus pecados, sim. Mas uma coisa ninguém pode negar, ele amou verdadeiramente o nosso Deus. Ele amou verdadeiramente. Tanto é que da descendência dele veio o próprio Jesus Cristo. E ele honrou, e o Pai Celestial honrou e vai honrar. Quando ele disse, do teu trono colocarei alguém no teu trono que reinará para sempre, que é o próprio Messias. Olha só, por causa da atitude de Davi.
E lá atrás, ele sempre fala, se você pegar os livros de crônicas de reis, quando você vê todas as histórias dos outros reis, ele sempre lembra aos reis, por minha aliança com os teus antepassados e por Davi, olha só, o amor que ele tinha desse desapego às coisas do mundo. Davi era um menino, cuidava de ovelhas. Ele recebeu riqueza. E quantas pessoas recebem suas bênçãos hoje e dão as costas ao Criador? É isso que o Criador nos alerta no dia de hoje. Por mais que possamos receber a nossa riqueza, as nossas bênçãos, que nossa alegria venha sempre e está aqui, ó, aprendendo. E uma das coisas ao qual Davi sempre fala nos seus salmos é: eu me deleito em teus testemunhos, eu me deleito em tua palavra, eu me deleito nos teus mandamentos, nos teus estatutos. Ou seja, deleitar é passar horas ou os momentos livres que tem lendo a palavra, buscando entendimento e não se alimentando das coisas do mundo, de uma televisão, de uma minissérie, qualquer coisa, mas se alimentar da palavra do Senhor e se alegrar com ela. E eu digo a vocês, vale a pena, é desafiador, no começo a gente não entende muito, mas eu não consigo entender, é sempre a mesma queixa, vamos dizer assim, toda vez que eu falo com alguém sobre isso, ele sempre fala, mas eu não consigo entender o que está ali escrito. Eu também não conseguia, mas pouco importa eu conseguir. O que está aqui dentro, eu digo, o que está aí dentro dessa tua vestimenta de carne e osso, a tua alma, ela reconhece a palavra do Senhor. Então não precisa você naquele momento entender. Alimenta a tua alma. Lê sem entender mesmo, porque eu garanto a você que o que entrar pelos teus olhos ou pelos teus ouvidos vai alimentar a tua alma. E tua alma vai se fortalecer ao ponto que vai fazer você entender, esse corpo entender o que a palavra está dizendo. Aí você vai mudar. Você vai para um passo, vai dar um passo, não, você vai subir um degrau ou vários degraus. É uma coisa por aí. Tá certo? É isso que eu entendo que o Criador nos alimenta no dia de hoje. E se alegrem porque se vocês quiserem realmente ter uma bênção na vida, essa bênção que seja primeiro a alegria de estar próximo ao Senhor, de entender seus testemunhos, porque o demais será acrescentado. E amem e busquem mais as coisas dos altos, mais do que ouro e prata, porque tudo fica. Mas a salvação será eterna, como também o sofrimento será eterno. Tá bom? Mas não vamos ficar no sofrimento, vamos ficar na alegria. Até mais. Shalom, shalom. E até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Um abraço.